Olá, esse é o Teoria e Prática sobre atividades físicas para iniciantes. E eu estou com o professor Fernando Catanho, que também é personal. Fernando, já me ajudou um pouco nessa área também, né? Já fazendo uma atividade física. Mas o mais interessante é que a gente vê que muitas pessoas no ambiente como esse normalmente se exercitam, mas não têm tantas instruções. É realmente uma tendência que as pessoas façam mais atividades físicas atualmente? Muito bem, Érica, com certeza. Acho que hoje existem vários tipos de apelo, né? O apelo da mídia, o apelo da mídia de uma certa forma geral, né? Revista, internet, TV. As pessoas têm cada vez mais consciência de que é importante fazer atividade física por uma questão estética, por uma questão de saúde, por uma questão de longevidade. Então acredito sim que é cada vez mais presente na vida das pessoas a atividade física regular e sistematizada. Você até comentou agora de revistas, né? A mídia traz muito isso. Só que eu já vi diversas revistas que trazem a receita de um corpo perfeito, de um exercício que pode ser feito em casa. Isso não é arriscado para quem não tem de verdade as instruções? Absolutamente. Nós estamos vivendo um período muito complicado nesse sentido, porque ao mesmo tempo que as pessoas sabem da importância de se fazer atividade física, por os quesitos já citados, estéticos, de desempenho, de saúde, elas muitas vezes não sabem em qual fonte se basear. E as fontes mais fáceis, muitas vezes, são as fontes mais baratas, são as fontes mais acessíveis, como as revistas, a internet. E tem muita receita de bolo, é fato. E efetivamente essas revistas elas não estão preocupadas em oferecer alguma coisa que seja individualizada e que atenda à sua necessidade. E sim que façam com que as pessoas se movimentem. Isso pode ser muito perigoso a partir do momento que não atenda à necessidade específica do sujeito. Hoje, na tua experiência, as pessoas que buscam algum tipo de atividade física e não faziam isso com frequência anteriormente, elas buscam porque foi uma indicação médica, normalmente porque já consideram que estejam acima do peso, ou uma companhia para poder sair de casa e fazer alguma atividade. Pela tua experiência, como funciona? Depende muito, Érica. Já encontrei muitas pessoas que vieram para a atividade física por uma questão de susto, de medo. Foram apavoradas por um médico, por um clínico, que colocaram isso como uma condição. Ou você se exercita, ou você vai ter um problema, um diabetes, uma hipertensão, enfim, um problema com perfil lipídico. Então, assim, já encontrei muitas pessoas que foram assustadas, já encontrei muitas pessoas que foram estimuladas por marido, por esposa, por namorada, por namorado, por amigos, que foram influenciados positivamente. Eu não sei se eu consigo estabelecer o que leva as pessoas a começar a fazer atividade física, se existe alguma coisa que prevaleça. Os motivos são vários, eu posso te dizer. Se uma pessoa, por exemplo, está acima do peso, ela tem talvez alguns riscos de fazer uma atividade física que também talvez prejudicar um joelho que não tinha problema, um tornozelo, coisas desse tipo. Falei de uma pessoa acima do peso, mas isso é para qualquer tipo de pessoa. É comum acontecer e é um risco que a pessoa sofre de fato? Sem dúvida nenhuma. Existe risco associado à atividade física a partir do momento que o sujeito se propõe a fazer. Por isso que nós da educação física a gente tenta trabalhar de uma certa forma como um pré-requisito fundamental para a educação física, uma avaliação física completa, que envolve aí teste onde você investiga a questão antropométrica, massa gorda, massa magra, teste de desempenho, teste de desvios posturais, podendo passar até por teste de pisada, enfim, uma anamnese geral para saber o histórico de saúde, o histórico motor. Todos esses elementos que conseguem, de uma certa forma, desenhar quem foi esse sujeito, quem é esse sujeito e o que pretende esse sujeito. Você comentou agora do teste de pisada. Eu fiz recentemente até o que é chamado de pedígrafo, né, que é o equipamento todo para saber qual é o melhor tênis para ser usado, porque não tem como corrigir de uma hora para outra a pisada, mas normalmente você consegue um tênis mais adequado. Isso é comum? A gente consegue encontrar um teste como esse em qualquer lugar? Porque nós estamos numa cidade do interior. É comum encontrá-lo para poder fazer esse teste? Infelizmente não é comum. Esses testes vão ser feitos efetivamente por pessoas competentes, educadores físicos e fisioterapeutas. As pisadas neutras, pronada, supinada, é muito importante, principalmente para essa atividade que a gente estava fazendo aqui de corrida, que isso seja determinado e é mais um parâmetro que deve aparecer na avaliação física inicial, porque efetivamente vai direcionar um calçado adequado a determinada pisada. Mas infelizmente não é comum ou fácil o acesso a esse tipo de avaliação. Quando não se tem o teste, a gente consegue só de observar, por exemplo, um professor verificando o tênis, onde ele ficou mais gasto, coisa desse tipo, pelo menos direcionar essa pessoa? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos partindo para as avaliações indiretas, né?
elas envolvem um risco maior, porque elas não são tão objetivas, tão precisas, mas obviamente a observação do posicionamento do joelho, do posicionamento do calcanhar e do desgaste do calçado, você já consegue tirar algumas conclusões indiretas a respeito do tipo de pisada. E me fale uma coisa, já que nós falamos da pisada, também tem a roupa mais adequada. Você tem alguma sugestão para as pessoas, tanto mulheres quanto homens? Olha, quando você busca um ambiente aberto para fazer atividade física, de preferência qualquer tipo de roupa que favoreça a sudorese, que favoreça a transpiração. Então, assim, roupas com cor escura, elas devem ser evitadas com certeza. Porque a quantidade de calor ou a dissipação do calor, a perda de calor vai ser dificultada. Então, basicamente, o que é senso comum? Roupas leves nesse sentido. Então, de preferência sem cor, as camisetas brancas são preferidas em relação a isso. E qualquer tipo de fardamento que possa favorecer a transpiração. Não deixar com que o seu corpo jogue o calor fora, com certeza vai te embutir mais uma dificuldade na atividade física. E é interessante você falar sobre isso, porque eu já vi pessoas que dizem, pelo menos que querem suar mais, e se vestem com moletom, com roupas muito pesadas, achando que isso funciona. Sou leiga, não sou da área, mas até onde eu entendo é simplesmente uma questão de água que não é tão benéfica para o organismo. Isso confere? Confere, Érica. Eu digo que nós estamos vivendo uma influência forte do MMA hoje em dia no mundo, no Brasil não é diferente. A gente vê essas pessoas fazendo isso na televisão, correndo com jaqueta ao meio-dia e transpirando absurdamente, e se relaciona muito isso ao gasto calórico. Isso é uma loucura do ponto de vista fisiológico, porque a dissipação de calor, a perda de calor durante a atividade física, ela deve ser favorecida ao extremo. Então, quanto mais leve ou quanto menos roupa você puder usar, melhor para você favorecer a dissipação de calor. São estratégias equivocadas e que muitas vezes são veiculadas por meios ou veículos de comunicação que não se preocupam muito com a responsabilidade da atividade física. E me fale mais uma coisa, aqui nós percebemos que tem uma calçada não tanto regular, tem também o espaço para corrida, mas a pessoa que não tem a esteira da academia, talvez seja a opção de fato que ela tem. Esse fator pode complicar? Numa caminhada talvez não, mas numa corrida em que a pessoa esteja correndo, fazendo atividade e sofra uma entorse, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, o terreno é um desafio, e esse terreno aqui não deixa de ser um exemplo desse desafio. O que é muito importante é que, se o sujeito for se dedicar à atividade como a caminhada ou a corrida, é muito importante que esse sujeito também se preocupe em fazer exercícios que deem a ele força. Então, assim, existem exercícios que são simples de serem feitos, ele pode fazer em casa ou ele pode fazer aqui mesmo, que aumentem o nível de força dele e que essa força possa ser usada para prevenir algum tipo de lesão na corrida ou na caminhada dele, em terrenos que são um tanto quanto acidentados. Bom, antes de nós falarmos até dessa questão de força, que eu gostaria até que você exemplificasse. Algumas situações ainda, o horário para prática de qualquer tipo de atividade, isso influencia? Você sugere algum horário melhor? Isso influencia. O nosso organismo está altamente pronto e disposto a entender alguns padrões. Então, se você repetir o horário, isso se torna um pouco mais agradável para o seu corpo. Mostrar ao seu corpo que você se exercita em um determinado horário faz com que você se adapte com mais facilidade. Agora, é óbvio também que evitar no nosso país, com essa questão da temperatura e da umidade, evitar os horários onde a temperatura está muito alta, porque isso efetivamente vai atrapalhar bastante a execução da atividade física em si. E até o desempenho dessas pessoas. Com certeza. Professor, muitas praças, muitas cidades oferecem alguns locais com equipamentos para as pessoas poderem se exercitar. Então nós vamos até uma delas para que você possa nos mostrar o que é correto, o que não é e quais são os riscos também que esses locais podem oferecer. Ok? Nós vamos lá e daqui a pouco nós voltamos.
Bom, essa, pelo visto, é uma praça com alguns equipamentos que normalmente nós encontramos em algumas academias, talvez não nesse formato, mas são muito próximos. É isso mesmo, professor? Sem dúvida, acho que a grande intenção, inclusive, da construção dessas praças é poder possibilitar aos sujeitos que eles possam fazer algum tipo de exercício resistido, né, em um ambiente que não seja uma academia. Um equipamento como esse, para que ele serve normalmente? Olha, Érica, a gente tem algumas opções aqui. Pensando no sujeito que está querendo caminhar e efetivamente correr depois disso, a gente tem inúmeras variáveis aqui. A gente pode usar esse aparelho, por exemplo, como ah, um ponto de apoio, um dos exercícios daqueles que a gente estava falando, onde a força é importante para promover uma prevenção de lesões no sujeito. A gente pode usar esse apoio aqui para o sujeito fazer um exercício que é comum para a gente, que é o agachamento. O sujeito usa como apoio, agacha, imaginando como se tivesse um banquinho atrás dele, e na hora que ele encosta o glúteo nesse banquinho, ele levanta de novo. Então esse exercício pode ser um exercício feito aqui. Ele pode usar isso também como referência, como ponto de apoio, para fazer alguns exercícios que fazem parte da corrida, que são a flexão do joelho, a flexão do quadril, que são movimentos extremamente relacionados à caminhada e à corrida. Para esses movimentos, se ele quiser e ele tiver a oportunidade, ele pode colocar uma caneleira, e essa caneleira vai servir como uma sobrecarga para ele fazer os movimentos de flexão de joelho e flexão de quadril. Então, interessante que são movimentos extremamente simples e, como você disse, é importante para fazer. Não diria como um alongamento, um aquecimento, não isso, mas para fortalecimento para uma pessoa que queira caminhar e, de fato, depois, de repente, até partir para uma corrida. É, isso aqui pode ser feito em casa também? Sem sombra de dúvida, qualquer local na sua casa que você tenha um ponto de apoio para que te dê a resposta do equilíbrio, para que você não faça o exercício de maneira equivocada, pode ser utilizado. Então, se você tiver, por exemplo, um batente na sua casa que você use como referência, você pode usar como referência e fazer os exercícios de agachamento, exercício de flexão de joelho ou flexão de quadril. Mesmo não sendo da área, normalmente eu vejo algumas pessoas que fazem alguns exercícios de uma maneira que eu considero inadequada. Por exemplo, um agachamento como esse que você demonstrou, se for feito de uma maneira inadequada, até de postura, né, pode prejudicar a coluna? Com certeza, não só a coluna. Todas as articulações são trabalhadas, o agachamento é um exercício bastante amplo, bastante complexo, trabalha muitas articulações ao mesmo tempo, e se for feito de maneira equivocada pode atrapalhar muitas articulações, ok? Inclusive a coluna de uma maneira geral. Professor, tem uma outra situação que eu vejo muito e até assim, eu ia dizer até com pessoas mais velhas, mas normalmente algumas mais novas também têm essa queixa. Fazem um dia de atividade, seja ela numa praça como essa ou numa academia, sentem dor e não querem fazer novamente ou esperam um tempo para que essa dor talvez passe. Isso é comum? Isso pode ser modificado? Qual a tua recomendação? Olha, Érica, eu sou bastante respeitoso do ponto de vista da fisiologia nesse momento. Uma pessoa que está começando, está passando de uma caminhada para uma corrida, trocando isso por um trote, corre um pouco, anda um pouco. Efetivamente, se no dia seguinte ou 48 horas depois ela sente muita dor, eu sugeriria que a pessoa iniciante ela respeitasse esse sintoma e, de preferência, não fizesse a atividade física. Pessoas que são mais treinadas, elas conseguem trabalhar bem em cima dessa dor. Eu tenho um pouco de receio da dor acabar gerando um pouco de relaxo da pessoa com relação à frequência com a qual ela se exercita. Então acredito que seja importante a pessoa perceber a dor. Agora, daí a importância da instrução nesse momento. Se ela está sentindo muita dor 24, 48 horas depois, talvez já nesse início de trabalho ela está exagerando. Ela está indo além daquilo que o corpo dela permite. Por isso a importância de uma investigação, de uma avaliação e de um acompanhamento. Para quem já tem uma frequência, já consegue fazer isso de uma forma um pouco diferente, essa dor também não é mais desculpa, né? Pelo menos quando eu mudo meu treino, normalmente dói bastante no primeiro dia, mas eu tenho que fazer na sequência justamente para essa dor diminuir. Isso é comum? Sem dúvida nenhuma, principalmente para a pessoa que já está bem adaptada, que é o seu caso que você disse. A literatura chama isso de efeito de carga repetida, ou seja, é importante em cima de um estímulo que gerou uma dor, você acabar gerando um outro estímulo. Isso vai fazer com que você vá suprimindo cada vez mais a dor. Então nada melhor do que tratar a dor estimulando, exercitando. De novo, voltando para o sujeito iniciante, talvez isso seja agressivo demais.
para ele talvez respeitar o momento da dor seja muito mais importante do que para você. Temos ali um outro equipamento que eu gostaria que você falasse a respeito. As pessoas costumam, principalmente as mulheres, costumam fazer mais, talvez até não usem da caminhada, da corrida, mas acabam fazendo um exercício como esse para queima de caloria. É bastante comum, professor? Sem dúvida nenhuma. Esse é um tipo de aparelho que, além de ser bastante útil do ponto de vista ergométrico, de levar um consumo de oxigênio bom, um gasto calórico bom, ele é um tipo de aparelho que tira bastante do impacto. Então, para essa pessoa que está começando a se exercitar, ele é respeitoso nesse sentido. E assim como o aparelho que a gente trabalhou agora há pouco, de uma certa forma ele consegue trabalhar o nível de força que a pessoa vai precisar depois para poder caminhar ou correr. Tá ok? Então, assim, é um tipo de aparelho que efetivamente, a partir do momento que você faz um movimento muito parecido com o movimento da caminhada e da corrida, mas evita necessariamente o impacto que a caminhada e a corrida vão submeter o seu organismo, é uma forma de você respeitar as articulações dessa pessoa e trabalhar o nível de força dessa pessoa concomitantemente. Algum risco em fazer de forma inadequada um exercício como esse? Acho que a grande preocupação desse tipo de exercício, onde você tem um gesto parecido com a caminhada e com a corrida, é o posicionamento da coluna. É sempre muito importante a pessoa observar como é que está a postura, não relaxar a postura. Se a barriga estiver aparecendo demais, isso não é um bom sinal. Então, assim, é sempre observar se o abdômen está bem encaixado, bem contraído. Isso é muito importante. Isso vai preservar a coluna, que efetivamente pode ser uma região bastante afetada, se esse exercício especificamente for feito de maneira equivocada. Professor, temos diversos outros equipamentos aqui. A minha pergunta, local não é problema então para fazer atividade física, é isso mesmo? Definitivamente. Na internet hoje, Érica, por exemplo, você encontra algumas figuras, por exemplo, principalmente no Google, por exemplo, você encontra algumas figuras de como se exercitar em locais como praças como essas. Então você já consegue ter uma noção. Obviamente seria muito mais prudente que você tivesse o acompanhamento, ou pelo menos uma vez, a dica de algum especialista de como se fazer os exercícios numa praça como essa. Mas efetivamente elas deixam a desculpa de lado. Você acha que ter uma companhia, uma amiga, um amigo ou fazer em casal, isso auxilia para você ter uma frequência maior nos exercícios ou ter uma continuidade, né, nesses exercícios de uma forma um pouquinho melhor assim, para a atividade física? Qual que é a tua opinião? São duas, sim e não. A primeira opinião, sim, porque assim, na atividade física a gente busca muito o que a gente chama de aderência. É importante fazer a pessoa aderir ao programa. Então sempre a companhia é muito importante para isso. Um amigo, um colega, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, pode ser muito útil nesse sentido. Isso é bom. O que eu não vejo com bons olhos é você começar a se espelhar no outro. E você querer achar que você tem a mesma condição e competência dele. Já que ele faz isso, eu também vou fazer. Então eu acredito que a companhia nesse momento ela pode ser ruim, ou pode passar a ser ruim. Se a pessoa entender que cada um é um organismo e que tem uma determinada competência, aí eu acredito que o benefício é maior do que o malefício. E tem também as situações de que as pessoas vão juntas para bater um papo, para passear, então não é tão efetivo esse treinamento. Isso acontece bastante. E também o uso do celular. Eu acho interessante porque hoje o celular ele é muito benéfico no sentido dos aplicativos, até para quem corre, né, as corridas de rua que estão na moda, mas não simplesmente para levar e poder ainda bater um papo caminhando. Isso não seria adequado. Acredito que não, ainda mais para um sujeito que está começando a se exercitar. Quanto mais informações ele conseguir tirar do ambiente enquanto ele se exercita, até para o organismo dele começar a entender aquela nova forma de estresse que ele está sendo submetido, melhor. Então, assim, é muito importante que o sujeito se observe, se perceba enquanto ele se exercita. Até para poder respeitar as condições. Às vezes o organismo já vai começar a dar alguns sinais, uma dorzinha aqui, uma respiração um pouco mais ofegante, uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada. É importante ele estar atento a esses sinais, porque isso acaba ajudando o próprio sujeito a ir modulando o quanto ele vai se entregar à atividade física. Certo, professor, muito obrigada pela sua participação. E é isso aí.
Esse foi o programa Atividades Físicas para Iniciantes e quem tiver alguma dúvida ou alguma sugestão que queira fazer, é só nos enviar um e-mail, teoriaepratica@uniararas.br. Eu fico por aqui, mas eu vou aproveitar a presença do professor Fernando Catanho para a gente continuar um pouquinho a nossa atividade física. Até a próxima!